O que há de errado com o mundo? Você já se perguntou isso? Se olharmos ao nosso redor, parece que tudo está desmoronando. Polarizações políticas, crises econômicas, ansiedade e problemas de saúde mental em alta. Valores tradicionais sendo destruídos e substituídos por comportamentos claramente loucos. A família não é mais valorizada. As pessoas não parecem mais confiáveis. Guerras aqui e ali ameaçando a estabilidade e a segurança do mundo inteiro. O que há de errado com o mundo? E se eu te dissesse que essa pergunta já foi feita há 100 anos atrás? E sabe quem foi que respondeu? O grande escritor britânico J.K. Chesterton. E a resposta dele foi muito simples. Eu sou o problema. Mas espera aí, será que ele estava certo? Será que é só uma questão de responsabilidade individual ou será que o mundo realmente está piorando? Hoje vamos explorar essa questão e, mais importante do que isso, o que você pode fazer a respeito disso? Vamos começar entendendo melhor essa resposta de Chesterton. Quando ele disse eu sou o problema, ele não estava querendo dizer que o mundo não tem problemas. O que ele quis dizer é que se cada um, e no caso ele próprio, focasse em melhorar a si mesmo e assumir o BO pelos seus próprios problemas, assumir o protagonismo da sua vida de se tornar uma pessoa melhor moralmente e consequentemente estar apto a melhorar a vida do próximo, a ser uma pessoa mais caridosa, mais bondosa e que torna pela sua própria existência o mundo em um lugar melhor, o mundo por consequência melhoraria. Então, o que conseguimos tirar desse pensamento de Chesterton? Nós compreendemos que muitas vezes o caos externo é uma consequência do nosso caos interno. Não estou dizendo que se você aí que está assistindo esse vídeo agora resolver suas questões internas, o mundo virará o Éden. Mas certamente se você resolver as suas questões internas e se tornar uma pessoa melhor moralmente, o mundo ficará um pouquinho melhor. Então, mesmo que o mundo inteiro esteja piorando, se você se concentrar em resolver as suas questões internas e se tornar melhor moralmente, você vai oferecer a si mesmo e ao próximo um mundo melhor. E quando você é uma pessoa melhor e moralmente libada, você consegue com certeza convencer os outros a também melhorarem a si mesmos. Imagina só que maravilha seria esse efeito dominó de uma pessoa melhorar assim internamente e moralmente, convencer as pessoas ao redor de fazerem o mesmo, e com o passar do tempo esse efeito dominó alcançar o mundo inteiro. Talvez eu esteja sendo sonhador demais, talvez, mas bom, não vou tocar Imagine aqui porque eu não gosto dessa música, desculpem, fãs de Beatles. Mas essa questão de você assumir a responsabilidade para si mesmo tem um fundamento psicológico muito forte. Pesquisas indicam que pessoas que tendem a tomar a responsabilidade de um mundo moralmente melhor para si mesmos tendem a superar melhor os desafios e crises decorrentes deste desmoronamento moral do mundo. O problema é que hoje, em vez da maioria das pessoas olharem para si mesmas e pensarem o que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor hoje, é mais fácil você olhar para os problemas de fora, como o governo, a desigualdade, o capitalismo, o socialismo, a sociedade, blá 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 blá. Não estou dizendo que não hajam problemas que devam ser vistos, apontados e combatidos nessas coisas, mas primeiro não devemos olhar para nós mesmos? Será que só apontar os problemas do mundo e esquecermos de nós mesmos resolve alguma coisa? Antes de tirarmos o cisco no olho do nosso irmão, não é melhor que tiremos a trave do nosso? Mas calma, vamos olhar o outro lado dessa questão. Eu não estou aqui para dar sermão e não falar que o mundo não está piorando. E eu aproveito para fazer um pedido para vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acham que está acontecendo com o mundo hoje, se ele está melhorando ou se ele está piorando. Agora esquece o que eu falei de você olhar para si mesmo, esquece de verdade. Deixa aí nos comentários, o mundo está piorando ou melhorando e por quê? Eu quero saber a sua opinião e eu vou dizer a minha agora. E sim, eu creio que o mundo está piorando sim. Segundo dados da OMS, os índices de depressão e ansiedade nunca foram tão altos quanto são agora. É dito também pela OMS que a depressão é a principal causa de incapacitação no mundo. As pessoas estão ficando extremamente depressivas e extremamente doentes. Antigamente nós achávamos que o desenvolvimento tecnológico traria só benefícios e que nós viveríamos em um paraíso. Mas o que nós estamos vendo hoje é justamente o contrário. É o cérebro humano não tendo tempo de se adaptar a mudanças tão rápidas, e isso
tá dando pane na cabeça das pessoas. O vício em redes sociais, em telas ou em jogos de azar, em tigrinhos, essas coisas, está destruindo a nossa capacidade de atenção e aumentando a insatisfação geral. Cara, é sério, se você tá nesse ponto do vídeo, significa que você tá sendo bem resistente de já não ter trocado de vídeo. E eu não tô falando isso porque eu acho que o vídeo seja ruim, mas justamente por conta da capacidade de atenção tão baixa que as pessoas têm hoje. As famílias estão se desestruturando, o divórcio é uma coisa extremamente comum. Eu cheguei a ver dados que mostravam que em um ano o número de casamentos e o número de divórcios tinham se igualado. Isso é terrível. Muitas crianças estão crescendo sem pais. E existem diversos estudos que correlacionam o crescimento e a criação sem os pais presentes e o aumento do uso de drogas e criminalidade. O declínio da prática religiosa tem impactado diretamente nos níveis de bem-estar e senso de propósito das pessoas. Tem muitos estudos que mostram que pessoas com uma vida espiritual ativa têm uma sensação de bem-estar e felicidade muito maiores. E eu, como um católico praticante, uma pessoa que tem uma vida espiritual ativa, eu posso confirmar, não por dados, mas por experiência própria. E se você que está me assistindo é uma pessoa ateia, ou que você tem alguma religião, mas que não a segue, eu te aconselho a seguir. Faça a experiência. Mal você não vai se sentir, pode ter certeza. Nós temos aí pelo menos 2 guerras acontecendo, nós temos crises econômicas no nosso país e no mundo inteiro. A insatisfação política é crescente não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. E se vocês forem olhar, parece que essa polarização política está tornando o Ocidente uma panela de pressão que parece que vai explodir a qualquer momento. Existem movimentos extremistas, tanto de esquerda quanto de direita, acontecendo no mundo inteiro. E isso dá um certo medo. Dá uma certa sensação de que tudo vai desmoronar a qualquer momento. Isso gera mais ansiedade, mais medo, mais sensação de insatisfação com a vida, mais insegurança em relação aos poderes públicos. Tem uma frase de Santo Antão que diz que nos últimos tempos as pessoas ficarão tão loucas que quando elas virem alguém que não está louco, elas viram, olha lá, um louco. E eu não sei vocês, mas é mais ou menos essa sensação que eu tenho, de que tudo está ficando muito louco e quem tenta viver uma vida normal é tido como louco. Mas e aí, o que a gente faz com essas informações? A gente pira, a gente fica com medo, a gente fica ansioso. Qual que é o caminho? Será que a gente combate isso? Será que a gente vai lutar contra o governo? Será que a gente vai lutar contra a tecnologia? Contra as redes sociais? Contra o capitalismo? Contra o comunismo? Contra os alienígenas? Às vezes parece que essa é a solução, mas a não ser que você seja uma pessoa realmente muito engajada politicamente, que consiga fazer a diferença, eu não recomendo esse caminho. Eu recomendo um caminho um pouco mais simples, lembrando do que falamos sobre Chesterton lá no começo do vídeo. Se no começo do vídeo nós tentamos tornar o problema um pouco mais pessoal, vamos tentar tornar a solução um pouco mais pessoal também. Portanto, eu vou dar alguns passos que podem fazer com que você seja um canal de melhora no mundo, ao mesmo tempo que você consiga suportar essas condições terríveis em que o mundo se encontra. E o primeiro passo é você se desconectar um pouco desse ruído. Em algum lugar da Bíblia, eu não vou lembrar agora e eu não vou procurar, mas eu deixo aqui na legenda, é dito que no fim dos tempos nós vamos ouvir sobre guerras e ruídos de guerras, mas não devemos nos preocupar. Então o que devemos fazer nessas condições é simplesmente nos desconectarmos um pouco de tantos ruídos de notícias ruins. E por que devemos fazer isso? Porque devemos ignorar os problemas, ignorar as guerras, ignorar as crises? Não. Mas é simplesmente porque um socorrista, antes de socorrer alguém acidentado, ele garante a própria segurança. Quando nós consumimos esse excesso de notícias ruins, nós ferramos a nossa saúde mental porque nós só estamos dando estímulos negativos a ela. O que faz com que nós estejamos mais ansiosos e depressivos o tempo todo. Quando nós nos desconectamos um pouco do ruído de tantas notícias ruins e consumimos mais coisas boas, nós tendemos a ficar mentalmente mais saudáveis e aí sim estaremos prontos para tornar o mundo um lugar melhor. Porque se o mundo inteiro está recheado de coisas negativas, nós precisamos levar coisas positivas para o mundo. E você não pode dar o que você não tem, porque se você só consome coisas negativas, você só tem coisas negativas a oferecer. Mas a partir do momento que você se desconecta um pouco desse negócio ultra negativo e começa a focar em coisas positivas, você vai ter coisas positivas para dar para as outras pessoas, além de você ter uma satisfação melhor com a vida. Passo 2 é reconstruir a sua base moral. A perda de valores sólidos em
prol do progresso ou progressismo, ou seja lá qual movimento que você queira chamar, ela não tem trazido nada de bom para as pessoas. E aqui eu não estou julgando a sua escolha, seja lá qual for, mas se, por exemplo, você não é uma pessoa progressista, você pode notar que todos os seus amigos que escolheram esse caminho, eles vivem uma vida mais triste. E se você é uma pessoa progressista, responda com sinceridade. Quanto mais você milita por essas causas, você tem conseguido se tornar mais feliz? De verdade. Responda com sinceridade. Nós estamos negando a nossa própria natureza humana, e isso traz tristeza. Retornar a uma espiritualidade verdadeira, retornar a valores morais sólidos, verdadeiros e perenes, fortalecer a família, fortalecer as amizades, fortalecer a comunidade, fortalecer as relações reais e não só digitais, tudo isso é um grande antídoto contra o caos, porque o ser humano ele foi feito para a ordem, e o ser humano só encontra a ordem onde há verdade. Passo número 3. Assumir a responsabilidade por aquilo que te cabe. Infelizmente, provavelmente você não tem capacidade de ajudar na guerra da Palestina, de Israel, da Rússia, da Ucrânia, independente do lado que você defenda. Infelizmente você não consegue, ou provavelmente não consegue, mudar medidas do governo federal que estão prejudicando o povo. Infelizmente você não pode resolver o problema da fome sozinho. Infelizmente você não pode convencer aquela pessoa que caiu na polarização oposta à sua no aspecto político a mudar de ideia. Mas você pode sim mudar a vida do porteiro do seu prédio que está tendo um dia de cão, e com a sua gentileza ele pode ter um dia melhor. Você pode melhorar a vida da sua família fazendo as tarefas domésticas. Você pode melhorar a vida do mundo mesmo sendo um bom profissional, estudando direito para fazer grandes descobertas que vão mudar a vida das pessoas. Se você é um médico, por exemplo, você pode mudar a vida de centenas de pessoas que vão continuar vivas por conta do seu bom trabalho. Se você é uma pessoa que gera entretenimento aqui na internet, você pode mudar a vida e o futuro de muitas pessoas gerando bom entretenimento e cultura de qualidade. Se você é um estudante, você pode mudar a vida, inclusive, dos seus amigos, sendo um bom estudante, dando um bom exemplo para eles, para que eles sejam também. Se você é um pai ou uma mãe, você pode mudar completamente a vida dos seus filhos, passando tempo com eles, trabalhando menos do que você precisa para ter tempo de qualidade com seus filhos. E se você é um filho, você também pode mudar a vida dos seus pais, ajudando-os, estando com eles, ouvindo as suas necessidades. O que há de errado com muita coisa de verdade? A situação do mundo é lastimável. E sim, eu reconheço que temos muitas razões para lamentar, chorar, reclamar. A coisa não tá fácil para ninguém, nem para mim, nem para você que tá assistindo esse vídeo. Mas se você quer mesmo mudar algo, a pergunta que você deve fazer é: o que há de errado comigo? E o que eu posso fazer para ser parte da solução? E talvez a resposta dessa segunda questão seja começar a cuidar mais de mim mesmo e da minha saúde pessoal, mental e física. O salva-vidas ele só consegue ajudar alguém quando ele garante a própria segurança. Lembre-se disso. E se esse vídeo te fez refletir para um lado ou para o outro, se você concorda e discorda de mim, não tem problema, estamos aqui para trocar ideias e conversar. Deixa aqui nos comentários o que você acha que há de errado com o mundo e como você acha que você ou eu mesmo ou qualquer outra pessoa podemos fazer para contribuir com essa melhora. E se você precisa dar um passo a mais, se você tem uma dificuldade maior de entender o que está de errado com você, me chama no meu Instagram pra gente conversar um pouquinho, de repente a gente pode marcar uma consulta. Eu vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição. Me chama lá que a gente conversa melhor, cara a cara, de repente numa chamada de vídeo, e eu conto como eu posso te ajudar melhor. Meu nome é Renato Lima, eu sou psicoterapeuta, professor e personal trainer. Curta, comente e compartilhe para me ajudar a engajar esse vídeo. Mande para os seus amigos para que eles tenham uma boa reflexão também. E nos vemos no próximo. Até mais.